Desde a volta do regime democrático no Brasil há mais de 30 anos, os jovens se mobilizam por uma participação política mais efetiva, seja na campanha pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor ou nas manifestações de junho de 2013, que levaram milhões de brasileiros às ruas. No Levante Popular da Juventude, um coletivo que reúne militantes em 20 estados brasileiros, essa luta se intensifica em anos eleitorais. Dentro do Levante a gente discute muito também que a eleição não é um fim, né? Na luta dos jovens por direitos e melhorias, né, sociais. Mas a eleição ela é um momento crucial porque é um momento que a gente disputa a consciência dos jovens, né? Para que programa que vai nos favorecer, que vai pensar a juventude, novas formas de incluir a juventude dentro da política, né? A participação da juventude. A gente vê a juventude costumeiramente pressiona por novos canais de diálogo e faz um papel muito importante na vida dos partidos políticos e dos governos, que é criar essa pressão, uma pressão que é criativa, porque ela proporciona naqueles partidos que conseguem a perceber essa demanda e respondê-la, de criar novos canais de participação. Com 16 anos, um jovem brasileiro pode influenciar diretamente os rumos do país através do voto. No entanto, a quantidade de eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar diminuiu em relação às últimas eleições municipais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, este número caiu em aproximadamente 20%, o que ainda representa um índice maior que o total de jovens da mesma faixa etária que votaram em 2014, ano de eleições federais. O jovem talvez sinta que a sua participação é menos relevante, é menos impactante no plano federal, porque há um distanciamento dos parlamentares, claro que ficam em Brasília, a capital é em Brasília, do que aquele momento em que os candidatos, os parlamentares e os prefeitos são da sua própria cidade. Em tempos mais recentes também a gente vê uma polarização muito grande, principalmente na política no plano federal. Então para quem está entrando na política sem uma posição formada por um desses lados que polarizados, talvez fique difícil e não se sinta nem a vontade ou a motivação de entrar num cenário de tanta disputa. A gente faz uma leitura também de que o sistema político brasileiro ele está apodrecido, né? Tem um problema de que os jovens não conseguem se sentir representados nessas instâncias de decisão política, nas câmaras. Então, o processo de eleição é importante para a gente debater com a juventude de que maneira a gente pode participar mais, né? E nesse sentido a gente acha que a gente tem que fortalecer as frentes amplas e que são democráticas, né? Que vão lutar para que a democracia se efetive, para que os jovens tenham mais participação na política e que consiga trazer a juventude mais para perto. A classe política tem frustrado mais do que deixado as pessoas satisfeitas de um modo geral, e não é diferente com a juventude. Tanto é assim que os partidos eles têm tido muita dificuldade de renovar o seu discurso, de renovar o seu espaço de participação para jovens. A gente vê nas últimas pesquisas, por exemplo, para a eleição presidencial em 2018. Tem muito tempo ainda, mas por conta do impeachment começou a se ver as possibilidades das preferências. Os candidatos dos partidos são os mesmos. E nas organizações conseguem suprir uma parte dessa lacuna que é feita fora da vida partidária, que é criando essas organizações que vão intermediar demandas dos jovens, principalmente via internet, e levar diretamente aos parlamentares. A gente tem muito no Brasil essa ideia de que a gente só consegue fazer se a gente está dentro dos espaços de decisão. Mas eu acho que se organizando em movimentos sociais, nas universidades, dentro dos centros acadêmicos, dentro dos DCEs, para além disso, dentro dos bairros também, as associações de bairros, nas comunidades, são espaços importantes da gente tentar ampliar esses mecanismos de participação. A juventude pede por novas formas de participação na vida democrática. E a RECA, a Rede Educação com Adolescentes, mobiliza jovens do município do Rio de Janeiro a pensar em uma nova escola. Esse processo começa no diálogo entre professores e alunos. Ouvir o adolescente, ouvir o que o adolescente tem a dizer, né? Ouvir o que ele acha disso tudo, né? Fazer esse convite, eu acho que é um caminho
bastante interessante para se fazer a participação acontecer. Sem isso, o jovem não vai, se for feito para ele não vai querer muitas vezes participar se já estiver pronto, né? Então, acho que a iniciativa de pensar a educação e a participação do jovem junto, né, e não algo que eu faço para ele, é uma perspectiva que eu acho que pode gerar uma participação cidadã muito mais efetiva do que a gente tem hoje. A RECA atua com jovens do segundo segmento, que compreende as turmas do 6º ao 9º ano. São estudantes que ainda não podem votar. Eu lembro quando eu era adolescente, né, e eu estava na 8ª série, na época, eu tinha muita vontade de participar. Eu lembro que era um período de abertura política, 1989, a primeira eleição para presidente, e eu tinha 14 anos e queria muito participar, eu queria votar, inclusive. Eu lembro que tinha uma colega minha que tinha 16, já podia votar, e ela tinha um candidato que não era o meu, e eu ficava tentando convencê-la a votar no meu candidato, porque eu não podia votar, então eu tinha que garantir um voto, enfim. O jovem sempre teve muito pouco espaço na política, muitas vezes em famílias tradicionais, a opinião, a vontade do jovem pouco ouvida. Felizmente isso vem mudando em algumas estruturas da nossa sociedade. As famílias, me parece que vem se abrindo um pouco mais. O argumento de autoridade, tão comum então nas famílias, simplesmente por ser adulto, a minha opinião, adulto deve prevalecer em relação do jovem, isso não tem muito espaço numa sociedade democrática. Claro que as famílias nem sempre são estruturas democráticas, mas eu estou fazendo esse paralelo para dizer, isso se reproduz também nas estruturas políticas. Então, o tradicional político é o homem branco, dos seus 40, 50 anos, não é uma pessoa acostumada a escutar verdadeiramente a opinião de um jovem e absorver e levar em consideração. Nós temos uma legislação voltada para a educação do jovem e adolescente, da criança e do adolescente, que muitas vezes não é cumprida dentro da escola por conta desses melindres que a gente ainda tem em relação à sociedade. O que o pai vai achar, o que a mãe vai achar, né? E muitas vezes a gente não pergunta o que o jovem vai achar e o que o adolescente vai achar, né? E muitas vezes isso é desconcertante. Se a gente não sabe isso ainda na escola, imagina o candidato, muitas vezes, que está muito distante disso, dessa realidade. Para efetivar a atuação dos adolescentes, a rede reuniu as demandas deste público para levá-las aos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. As candidaturas são públicas, né, para cargos públicos. Então, eu acho que é um canal de comunicação que a gente pode ter com a sociedade, né? E diretamente com o poder público, afinal de contas eles são candidatos a um cargo público e se forem eleitos eu acho que eles precisam ter esse compromisso de ouvir a escola, né? E ouvir a escola é ouvir o funcionário, é ouvir a direção e é ouvir os estudantes também. E esses parlamentares que escutam essas demandas sabem que elas vêm legitimamente de uma base grande de eleitores, portanto tem um lastro democrático nessas propostas e havia até pouco tempo uma dificuldade de traduzir, de levar essa demanda com lastro democrático até os parlamentares em Brasília. E esses grupos, essas organizações que se expandem, que são várias hoje, que fazem esse papel, conseguem fazer justamente estreitar esse elo e, portanto, cumprir um papel muito importante na democracia. No Reino Unido, durante a votação do Brexit, que foi o plebiscito pela saída ou não do Estado da União Europeia, 64% dos eleitores entre 18 e 24 anos decidiram pela permanência, enquanto 49% dos adultos na faixa de 50 a 64 anos e 58% das pessoas com mais de 65 anos optaram pela saída. É um lugar comum dizer que a participação do jovem é importante, sem dúvida ela é importante, ela traz um outro tipo de opinião. Como houve uma baixa participação de jovens, esse resultado foi talvez definitivamente afetado pela ausência de jovens. Então o resultado que todos nós conhecemos foi que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, e aí a gente tem um problema que é, uma dúvida, melhor dizendo, que é, será que essa decisão representa tão bem a composição total daquela sociedade, ou ela representa apenas ou majoritariamente a opinião das pessoas mais velhas que compareceram às urnas? Aí fica a mensagem, nesse caso, de como é importante a participação dos jovens.